Olá, sou o professor Antônio Carlos e nesse vídeo, com a ajuda da professora Ivoni, proponho responder a seguinte pergunta: o que é a quantização da luz? Quantização e discretização são sinônimos, isso é, fazem referência a valores de uma propriedade física que não é contínua, como massa, carga elétrica ou energia dos elétrons de um átomo. Mas por que a energia de um feixe de luz não é contínua? Se a luz é formada por entes individuais, discretos, os fótons, um feixe de luz deve ser constituído de um número inteiro destas entidades formadoras, e a energia do feixe luminoso deve ser a soma das energias de cada fóton. Newton, em seu livro Ópticas de 1704, propôs que a luz branca poderia ser decomposta e devia ser formada por corpúsculos. Thomas Young, um século depois, ao observar que a luz, ao atravessar duas fendas, produzia fenômenos de interferência, agregou a esta o caráter ondulatório. Também propôs como medir o comprimento de onda de cada cor. Maxwell, em 1865, quando descreveu a natureza ondulatória da luz, afirmou que esse fenômeno se manifesta através de campos elétricos e magnéticos oscilantes, e não precisou utilizar a hipótese de que a luz era formada por partículas individuais. Antes, em 1817, Fraunhofer fez a luz do Sol atravessar uma fenda vertical e a decompôs em uma rede de difração, observando que havia um espectro contínuo com várias linhas verticais escuras. No entanto, ele não conseguiu construir uma hipótese para explicá-las. Isso despertou muita curiosidade na comunidade científica. Kirchhoff e Bunsen estudaram a emissão de luz por diferentes materiais. Produziram espectroscópios e queimadores para observar a luz emitida por sólidos expostos à chama, que depois era separada, dispersa por um prisma. Observaram que a luz emitida não era contínua, isto é, era formada por linhas discretas de diferentes cores. Eles também trabalharam com tubos evacuados e preenchidos com gás rarefeito. Observaram que quando uma voltagem era aplicada em eletrodos no interior do tubo, havia emissão de luz discretizada. As linhas coloridas observadas para cada elemento químico eram distintas e caracterizavam uma assinatura espectral daquela espécie química. Em 1859, Kirchhoff observou que as linhas de emissão do sódio eram idênticas em comprimentos de onda a algumas linhas escuras que Fraunhofer observara na luz solar. Afirmou que o sódio fazia parte da atmosfera solar e absorvia esses comprimentos de onda que eram gerados na emissão do corpo negro do Sol, mas estavam ausentes na luz que emergia da sua superfície. Para Kirchhoff, um corpo negro era qualquer objeto aquecido e em equilíbrio termodinâmico que emitia luz composta de todos os comprimentos de onda do visível. Em 1868, Janssen e Lockyer propuseram a presença de um novo elemento químico no Sol pela observação das linhas escuras que não puderam associar a qualquer outro elemento químico já observado no laboratório. Deram-lhe o nome de hélio. Balmer registrou em 1885 o espectro de hidrogênio, emitido quando o gás rarefeito era ionizado. Não havia explicação da origem para essas linhas coloridas de emissão ou linhas escuras de absorção observada por tantos cientistas. A explicação atual as associam à emissão ou absorção de um fóton quando um elétron sofre uma transição eletrônica. Porém, durante todo o século XIX, a quantização da luz não estava caracterizada e o elétron foi descoberto apenas em 1897 por Thomson.
A proposta de órbitas eletrônicas só veio à tona após a descoberta do núcleo atômico em 1911 por Rutherford. A quantização da luz foi proposta por Planck apenas em 1900. Um corpo negro, definido no século XIX, como todo corpo que absorve toda a radiação que lhe atinge, e por isso é negro, e a reemite como radiação eletromagnética contínua, não podia ser compreendido a partir da proposta teórica da luz criada por Maxwell, pois a energia da luz deveria sempre aumentar com a diminuição do comprimento de onda, ou aumento da frequência. Max Planck resolveu esse problema em 1900, propondo que a luz era formada por entes discretos que possuíam energia bem definida e igual a hν, onde o νi é a frequência de cada partícula de luz. A energia luminosa em determinado comprimento de onda seria, então, a soma da energia de toda partícula de luz com o mesmo comprimento de onda. Usando a linguagem atual, um fóton de comprimento de onda 200 nanômetros tem energia maior do que um fóton de comprimento de onda 400 nanômetros, pois sua frequência νi é maior. Mas se não houver muitos fótons com comprimento de onda em 200 nanômetros na luz emitida pelo corpo, a intensidade da radiação nesse comprimento de onda será muito baixa. A confirmação de que a luz era formada por entes individuais só veio com Einstein, quando explicou o efeito fotoelétrico. Para Einstein, um elétron era arrancado de uma placa metálica quando um fóton incidia sobre ele, e, portanto, a quantidade de elétrons liberados dependia da quantidade de fótons que atingiam a placa. Os fótons deviam possuir energia maior do que um certo valor mínimo associado à frequência de corte, μ0, que dependia da natureza do material do eletrodo, como na figura. Bário e chumbo possuem frequências de corte diferentes. E fótons com energias menores que esse valor não liberavam elétrons da placa metálica. Esse valor mínimo específico para cada material foi por ele chamado função trabalho, e podemos compará-la hoje com a energia de ionização do metal. Einstein só pôde explicar o efeito fotoelétrico em 1905, porque o elétron havia sido descoberto por Thomson em 1897, e a quantização da luz, isto é, sua natureza discreta por ser formada por partículas denominadas fótons, havia sido proposta por Planck em 1900. A quantização da luz, junto com a descoberta do núcleo atômico por Rutherford em 1911, levou ao desenvolvimento do modelo atômico de Bohr para o átomo de hidrogênio, com a quantização da energia do elétron em órbitas circulares discretas. Mas aqui começa outra história, a da mecânica quântica.